Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Você é bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus, a lição de número 12. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, buscando a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua graça, e buscando a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Ao abrirmos a Tua palavra neste momento, ilumina a nossa mente para entendermos Tua mensagem para nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 12, os hábitos de um mordomo. Os hábitos determinam o curso da sua vida. Deus não nos julga por um ato isolado. Imaginem só, se Deus fosse julgar Abraão por um ato isolado, o ato da mentira dele. Imaginem só se Deus fosse julgar Moisés por um ato isolado, o assassinato que ele cometeu. Imaginem só se Deus fosse julgar Davi por um ato isolado, o seu pecado do adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o heteu. Bendito seja Deus que não nos julga por um ato isolado na nossa vida. Não é um ato isolado que determina o curso da sua vida. Porém, queridos, Deus pode sim julgar você por um ato isolado se for para salvar você. Se for para salvar, como aconteceu com o ladrão na cruz, que por um ato isolado disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Sim, se for para salvar uma pessoa, Deus pode considerar um ato isolado para salvá-la. Mas se for para você se perder, a misericórdia divina nunca permitirá que você venha a se perder por um ato isolado. Deus julga todo o curso da nossa vida por hábitos formados que determinam o caráter. Neste livro, os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Aqui diz, na página 48, nosso caráter basicamente é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Plante uma ideia, colha um feito. Plante um feito, colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Assim diz o ditado. Os hábitos constituem fatores poderosos em nossa vida, sendo responsável por nossa eficácia, sucesso ou pela nossa ineficácia e o fracasso. Horace Mann, um grande educador, um dia disse: os hábitos são como cordas. Se acrescentarmos um fio por dia, em pouco tempo não podem mais ser rompidos. Graças a Deus, os hábitos podem ser rompidos. Graças a Deus, nós podemos aprender bons hábitos ou maus hábitos e podemos desaprender também em nome de Jesus Cristo. É possível abandonar maus hábitos, mas unicamente pelo poder de Jesus. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 552, não é por um ato isolado que é formado o caráter. Aleluia! Por isso, mas pela repetição de atos é que se estabelecem hábitos e se confirma o caráter. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário agir como Cristo agia. Página 549 diz: ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Ou seja, ninguém diga, não posso, não consigo vencer este mau hábito. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à vontade de Deus. Um bom caráter não se herda. No mesmo livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 546, diz: não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos, Deus dá as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu.
as tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro conflito. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ainda na mesma página 546 diz: se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como o alimento temporal ao bem-estar físico. Na parte de domingo, hábito de buscar a Deus em primeiro lugar. Poderíamos ter um melhor hábito do que este? Este é o melhor de todos os hábitos. E pela repetição dos atos, nós vamos formar este hábito. Buscar a Deus em primeiro lugar. Antes do sol nascer, você busca em silêncio, em quietude, aos pés de Jesus Cristo, conhecer melhor a Deus, ter mais intimidade com Ele, estudar a sua palavra, meditar nela. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e o verso 33. Mateus capítulo 6 e o verso 33. Aqui nós lemos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, buscar a Deus. Nossa missão aqui nesta terra é buscar a Deus, é viver para Deus, é representar Deus, é perguntar: o que queres que eu faça, querido Pai Celestial? O que queres que eu faça? Qual é o plano teu para a minha vida? Cada manhã, diz aqui no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 15. Cada manhã, dediquem-se corpo e espírito a Deus. Firmem hábitos de devoção e de confiança cada vez maior em seu Salvador. Tendo hábitos como esses, certamente entraremos pela porta estreita que conduz para a vida eterna. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, nós lemos: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é só buscar a Deus, mas buscar a Deus de todo o coração, com inteireza de alma. Na meditação matinal de 1972, na página 292, nós lemos: não podemos ser cristãos parcialmente convertidos. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não podemos sequer pertencer 98% ao Senhor Jesus e 2% ao mundo. Na parábola do homem negociante que buscava boas pérolas, o comprador não encontrou simplesmente uma pérola de grande valor. O importante nesta parábola é que depois dele ter encontrado a pérola de grande valor, a parábola diz: ele vendeu tudo o que possuía e a comprou. Está aqui, queridos, tudo ele investiu, todo o coração, todas as suas habilidades, todo o seu ser, ele foi investido na compra, na aquisição da pérola de grande valor. É nesta palavra tudo que muitos vacilam. Será que Deus está sendo razoável quando pede todo o nosso coração? Imaginem se quando você foi fazer a sua declaração de amor para com a sua namorada, que hoje é a sua esposa, imaginem se naquele dia você dissesse para ela: ó minha querida, 98% do meu coração pertence a você. Eu quero namorar com você e tenho planos de me casar com você, porque 98% do meu coração é teu. 2% ainda estão sendo dedicados a uma menina com quem eu costumo conversar. Vocês imaginam que esta jovem aceitaria a proposta? Não é preciso muita imaginação para saber a resposta. Muitos desejam pertencer a Cristo, muitos desejam ser salvos, mas não renunciam completamente aos seus maus hábitos, não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por esse motivo, não acham a pérola valiosa. Quase cristãos, mas não completamente, parecem estar perto do reino do céu, mas não podem entrar ali. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar quase, porém completamente perdidos. Parábolas de Jesus, página 118.
O que Deus pede de você e de mim é todo o coração, quando me buscardes de todo o coração. De todos os exemplos de pessoas que buscaram ao Senhor em primeiro lugar, é evidente que nenhum deles é melhor do que Jesus. Jesus Cristo colocava o seu Pai em primeiro lugar em todas as coisas. Percebemos esta prioridade na vida de Jesus na sua visita à cidade de Jerusalém, no templo, por ocasião da Páscoa, quando ele tinha 12 anos, e os seus pais o perderam dentro do templo, e quando retornaram e o encontraram dentro do templo, perguntaram: por que fizeste isto conosco? E Jesus Cristo, apontando para o céu, disse: não sabias que me cumpria estar na casa do meu Pai? Lucas 2, 46, 49. Ao longo da vida de Jesus, ele almejava comunhão com o Pai, como vemos em sua vida habitual de oração. Os discípulos não entendiam plenamente este hábito de Jesus. Eles não entendiam bem por que é que ele precisava orar tanto. Queridos, você e eu precisamos orar muito mais do que Jesus, porque ele não tinha pecados e nós temos. Ao orar, ao estudar a palavra de Deus, ao procurar imitar o caráter de Jesus, em tudo o que fizermos, formaremos o hábito de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Pode haver um melhor hábito? Pode haver um melhor costume para um cristão? Na parte de segunda-feira, hábito de aguardar o retorno de Jesus. Quantas vezes por dia você pensa no retorno de Jesus? Quantas vezes por dia sua alma suspira dizendo: ora vem, Senhor Jesus? Queridos, não basta pensar na volta de Jesus. Você tem que almejar a volta de Jesus. Você tem que suspirar, você tem que respirar a volta de Jesus. Você tem que jejuar pela volta de Jesus. E mais ainda, não basta fazer só isso, você tem que preparar pessoas para a volta de Jesus. Não é somente você que se prepara, mas você se prepara para a volta de Jesus preparando outras pessoas, abrindo-lhes a Bíblia, falando-lhes da volta de Jesus, deste novo céu e desta nova terra que Deus está preparando para aqueles que o amam. A volta de Jesus se tornou uma obsessão em minha vida. Esta é a palavra certa, obsessão, porque eu durmo e acordo pensando e planejando e suspirando e clamando: ora vem, Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 12, versos 35 a 48, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 e os versos 35 a 48. Aqui está contando a parábola do servo vigilante. Qual é o mau servo? O mau servo é aquele que diz: tarde virá o meu Senhor. Há pessoas que estão torcendo pela tardança da volta de Jesus. Há pessoas que imaginam que Jesus Cristo virá daqui a 20 anos, 30, 40, 50 anos. Eu prefiro pensar que Jesus Cristo voltará em pouquíssimos anos, em menos de 10 anos. Porque quanto mais rápido e quanto mais iminente é a volta de Jesus para mim, mais preparado eu vivo, mais com a cabeça no céu eu vivo, mais planos para o céu eu vou fazer. Portanto, aqui na parábola, o servo bom é aquele servo que diz: cedo virá o meu Senhor. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A pátria de Paulo, a sua pátria, a minha, não é o país onde vivemos, mas é o país para onde estamos indo, a nova terra. A terra que mana leite e mel. Abraão aguardava uma cidade santa, uma cidade eterna, cujo construtor, arquiteto e artífice é Deus. Hebreus capítulo 11 e o verso 10. Abraão e Paulo, eles pensavam no futuro, esperavam, planejavam, estavam prontos para encontrar Jesus. Devemos também desenvolver esse hábito de contemplar fixamente o futuro, aguardando o ponto culminante do Evangelho, que é o retorno de Jesus Cristo. A promessa da segunda vinda de Jesus dá direção para a nossa vida, dá razão para vivermos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 18. Mas a promessa da segunda vinda de Jesus também nos mostra que a própria morte é temporária, é transitória, porque Jesus retornará, descerá com poder e glória e dirá para os que morreram em Cristo: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Que tenhamos o hábito sempre de viver aguardando o retorno de Cristo. O nome da nossa igreja, Adventistas, revela a bendita esperança que está no nosso coração. Na parte de terça-feira, hábito de usar o tempo com sabedoria. Você já reparou que as pessoas que dizem que não têm tempo são as que menos fazem? Uma vez eu li um pensamento: se você quer que algo seja bem feito, dê para alguém ocupado. Por quê? Porque os desocupados são aqueles que não fazem nada. Têm todo o tempo, mas sempre dizem que não têm tempo. Eu li certo dia uma poesia escrita por Michel Coist. Tem como título: Não tenho tempo, Senhor. Ele escreveu: eu saí, Senhor. Lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam ao encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor. Desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais, não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar, por falta de tempo. Não posso refletir, nem ler. Ando assoberbado, não tenho tempo. Eu gostaria de orar, mas eu não tenho tempo. Compreende, Senhor? Eles não têm tempo. A criança está brincando, não tem tempo. Agora mesmo, mais tarde. O estudante tem seus afazeres, seus deveres, não tem tempo. Mais tarde. O universitário tem suas aulas e tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde. O rapaz pratica esporte, não tem tempo. Mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo. Mais tarde. O pai de família tem seus filhos, não tem tempo. Mais tarde. Os avós têm seus netos, não tem tempo. Mais tarde. Estão doentes, precisam tratar-se, não tem tempo. Mais tarde. Estão à morte, não tem. Tarde demais. Não tem mais tempo. Assim, correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam, falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes muito tempo. Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Há um engano geral? Horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Tu que estás fora do tempo, Senhor, sorris ao nos ver assim brigar com o tempo e sabes o que fazes. Não te enganas quando distribuis o tempo aos homens. A cada um dás o tempo de fazer o que queres que faça. Mas é preciso não perder tempo, não esbanjar tempo, não matar o tempo, pois o tempo é um presente que tu nos dás. Presente perecível, um presente que não se conserva. Eu tenho tempo, Senhor. Sim, tenho todo o meu tempo. Todo o tempo que me dás. Os anos da minha vida, os dias dos meus anos, os minutos dos meus dias. São todos teus, ó Senhor. Cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos, até a borda, para dá-los a ti, Senhor. Hoje eu te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça. Michel Coist. Você, meu querido irmão, não tem que achar o tempo. Não tem que procurá-lo. Ele simplesmente está aí, à sua disposição. Como filhos e filhas de Deus, recebemos das mãos dele 6 dias de 24 horas, que são nossos. E deveremos dedicar parte desses 6 dias, 1 hora pelo menos para Deus. Pelo menos 1 hora para a comunhão com Deus e para os cultos da família.
As 24 horas do sábado, o sétimo dia, são santas ao Senhor. O tempo, diz a serva do Senhor, no livro Parábolas de Jesus, página 342. O tempo é o grande capital da vida. Cada momento está sobrecarregado com interesses eternos. De nenhum talento que Deus nos deu, requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. No livro Parábolas de Jesus, página 342, nós lemos: a vida é curta demais para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que devemos formar o caráter para a vida futura e imortal. Cada momento é ouro, diz no livro Testemunhos, volume 9, página 117. Deus está colocando o tempo, que é ouro, nas suas mãos. Os pais não podem cometer pecado maior que permitir que os seus filhos não tenham nada para fazer. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Parábolas de Jesus, página 345. Pense por um momento no objetivo que você tenha em mente. A sua meta, o seu alvo espiritual. Quando você vai alcançá-lo? Um dia? Um dia não existe no calendário dos vitoriosos. A palavra mágica do sucesso é agora, hoje. Cada minuto conta. Benjamin Franklin disse: não esbanje o tempo, pois é o material do qual é feito a vida. Vida é tempo. Não esbanjemos a vida. Na parte de quarta-feira, hábito de manter o corpo, a mente e o espírito saudáveis. Hábito de manter a pureza na mente, a pureza no corpo. Queridos, a pureza mental, a pureza no corpo, a pureza no espírito, não vem por acaso. Precisa de autodisciplina. Sem disciplina, não conseguiremos crescer e avançar na pureza mental. Neste livro, Disciplinas de um Homem Piedoso, Disciplinas de um Homem de Deus, na página 23, nós lemos: a revista Christianity Today fez uma pesquisa com cristãos, não com pastores, mas com cristãos, líderes de igrejas e membros da igreja. E nessa pesquisa o resultado foi que 23% tinham um caso extramarital, ou seja, adultério na sua vida. 23% dos cristãos pesquisados declararam que tinham sido infiéis para com a esposa. 45% declararam que tinham tido uma atitude e um comportamento inapropriado para com o sexo oposto. Percebam, estatística chocante, considerando que ela foi feita entre cristãos, cristãos que eram diáconos, que eram anciãos, que eram líderes de igreja. Queridos, a sensualidade é facilmente o maior obstáculo para desenvolver a piedade e a santidade cristã em nossa vida. Piedade e sensualidade se excluem mutuamente. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os versos 3 a 8. Aqui nós lemos: porque esta é a vontade de Deus. Este texto começa falando de algo importante para mim e para você. Saber, descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Porque esta é a vontade de Deus para você e para mim, a nossa santificação. O que é isso? A pureza mental, a pureza no corpo. Isto é santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Estão percebendo que Deus coloca piedade e santificação como algo que se opõe à prostituição, à imoralidade. O verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seja seu esposo ou sua esposa, em santificação e honra.
Pode ser que mesmo homens e mulheres casados estejam possuindo e se relacionando no matrimônio de forma não apropriada, não aprovada por Deus. E o verso 5, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. E o verso 7 e 8, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Louvado seja Deus. Deus disse, porque eu sou santo, sede também vós santos. E o verso 8 diz, porquanto quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nós fomos originalmente criados perfeitos, física, mental e espiritualmente. O pecado arruinou tudo. A boa notícia do Evangelho é que Deus está nos restaurando para sermos exatamente aquilo que Ele planejou que fôssemos quando Adão e Eva foram criados lá no Jardim do Éden. Apocalipse 21, verso 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Bendito seja Deus neste plano maravilhoso. Ele está planejando e preparando para você um novo céu, uma nova terra. E nós devemos desenvolver o caráter aqui, porque o caráter é a única colheita desta vida. Queridos, lembre-se que o caráter ele é formado pelos hábitos. Os nossos hábitos determinam o nosso caráter. E o nosso caráter é a colheita da vida. Nós vamos levar para o céu nosso caráter, para o novo céu e para a nova terra. E precisa ser um caráter que reflita o caráter de Jesus. Pureza mental, pureza de atos, pureza de corpo. A pureza mental eu diria que é a mais difícil das disciplinas, porque para desenvolvermos a pureza mental temos que desenvolver a disciplina sobre os nossos olhos, porque Jó capítulo 31 verso 1, abra sua Bíblia em Jó capítulo 31 e o verso 1, vejam o que Jó falou, capítulo 31 e o verso 1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Os olhos de Jó estavam voltados para sua esposa, para a mulher que Deus lhe deu. Os seus olhos, querido marido, devem estar voltados para sua esposa. Os seus olhos, querida esposa, devem estar voltados para o seu marido. E ambos devem ter os olhos voltados para Jesus Cristo. É esse triângulo no casamento que salva os casamentos: marido, esposa e Jesus. Ninguém mais pode se intrometer no casamento. Somente marido, esposa e Jesus. Esta é a fórmula para salvar os casamentos. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que todo homem, toda mulher que está querendo desenvolver pureza mental e crescer na santificação, não pode ser um homem e uma mulher acostumado a assistir televisão. Aqueles que assiduamente assistem televisão não conseguirão desenvolver a santidade de pensamento. Por quê? Porque aqueles que assistem televisão por uma semana, eles viram mais violência, mais assassinatos e mais adultérios, mais imoralidade do que os seus avós viram durante a vida toda. Em uma semana de televisão, nós vamos impregnar a nossa mente de sensualidade, de imoralidade, de maus hábitos. Queridos, o nosso corpo envelhece, mas a mente não envelhece tanto quanto o corpo. A mente envelhece quando não usada. Portanto, use a sua mente, desenvolva a sua mente. Quanto mais a mente for usada, mais forte ela se tornará. Tenha o hábito de preenchê-la com tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Filipenses capítulo 4 e o verso 8.
Quais as mudanças que você precisa fazer como filho de Deus para formar esse hábito de pureza mental, física e espiritual? Na parte de quinta-feira, hábito, moderação. Eu estive pesquisando para entender melhor o significado desta palavra moderação. Eis aqui alguns sinônimos. Moderação, sinônimo de domínio próprio, sinônimo de equilíbrio, de temperança, de autodisciplina. Tudo isso quer dizer moderação. A moderação é um dos traços de caráter mais importantes que um filho de Deus pode ter. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 7, nós lemos: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, espírito de domínio próprio, de temperança, de equilíbrio, de autodisciplina. Sem disciplina, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Nesta lição de quinta-feira, dá o exemplo de Daniel, um jovem de disciplina. Ele tinha autodisciplina, disciplina da oração, disciplina de comer e beber somente o que era saudável, de dizer não para os seus apetites. Daniel, ele foi um exemplo de jovem com autodisciplina. Outro exemplo que a lição traz é o exemplo de Sansão. É um contraste quando nós colocamos Sansão comparando com Daniel, porque Sansão é um exemplo de indulgência, é um exemplo de condescendência própria. Aquele que não negou nada para os seus olhos. Ele disse para o seu pai, quando o seu pai disse: Sansão, entre no povo de Deus, existem mulheres que você pode escolher para ser sua esposa. E ele respondeu aos seus pais, se referindo à Filisteia: mas esta agrada os meus olhos. Queridos, nós não estamos atrás do que agrada os nossos olhos. Nós não estamos atrás do que agrada ao nosso paladar. Nós estamos atrás daquilo que agrada ao nosso Jesus Cristo. O que queres que eu faça, Senhor? Daniel viveu uma vida de autonegação, de autodisciplina, de temperança, de domínio próprio. José é outro exemplo bíblico de autodisciplina, de temperança, de domínio próprio, de autonegação. No livro de Gênesis, capítulo 39, e o verso 9, José diz assim: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele tinha noção, ele tinha consciência da presença de Deus na sua vida. E ele disse não para o pecado, e sim para Deus. Ao contrário de José, o outro exemplo bíblico aqui na lição é Salomão, que a semelhança de Sansão, Salomão também viveu para agradar os seus próprios olhos. Preste bem atenção no exemplo negativo das palavras de Salomão. Aqui diz em Eclesiastes capítulo 2 e o verso 10: e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe o neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão está dizendo que ele não negou nada aos seus olhos, nada que o seu coração desejou. Este é o caminho da perdição, meu querido irmão. Mas o caminho da salvação, o caminho da santificação é a autonegação. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, toma a sua cruz e siga-me. A Bíblia deixa o exemplo de Daniel e de José como exemplos a serem imitados. A Bíblia deixa o exemplo de Sansão e de Salomão como exemplos que devem ser evitados. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança, de domínio próprio. Apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Essa autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, página 101. A moderação, o equilíbrio, o domínio próprio, a autodisciplina, só podem ser aperfeiçoadas mediante a prática habitual. Tem que se tornar hábito na sua vida o domínio próprio, a temperança,
a moderação, o equilíbrio. Deus nos chamou para sermos santos, porque em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, Deus disse: porque eu sou santo, sede vós também santos. Santidade ao Senhor, Ele quer escrever na sua fronte, na sua testa, santidade ao Senhor. E ao nos exercitarmos na piedade, ao sermos treinados na piedade, nós vamos desenvolver a robustez espiritual de Jesus Cristo, de Daniel, de José. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Em Hebreus capítulo 12 e o verso 1 nós lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, o que Paulo está desafiando você e a mim é que suemos. Correr traz o suor. Correr a carreira cristã exige esforço, exige vontade de fazer, vontade de chegar no céu, vontade de desenvolver a santificação. Queridos, Paulo está falando de suor espiritual. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 25 a 27. Aqui nós lemos: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo está falando de suor espiritual. Paulo está falando de corrida, de maratona, onde você se esforça para desenvolver a santificação, um caráter semelhante ao de Jesus. Precisa disciplina. Sem disciplina, você e eu não vamos chegar a lugar nenhum, queridos. Jesus Cristo trabalha em você e em mim, criando em nós hábitos de disciplina. Disciplina na oração, disciplina no comer e no beber, disciplina sobre os nossos olhos, escolhendo aquilo que os nossos olhos vão ver, escolhendo aquilo que os nossos olhos vão contemplar. Disciplina dos olhos resultará em santidade mental. Não disciplina, não discipulado. Não suor espiritual, não santidade. O sucesso na vida cristã é uma questão de suor. Suor na oração. Quanto tempo você gasta em oração por dia? Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus por dia? Meditando em Jesus Cristo, contemplando Jesus Cristo como a sua vida está relatada nos evangelhos. Muitas vezes nós admiramos pessoas como Miguel Ângelo, como Leonardo da Vinci. Admiramos pessoas que se tornaram famosas pelas suas habilidades. Mas, queridos, lembre-se, quando nós admiramos aquela perfeição anatômica dos desenhos e pinturas de Leonardo da Vinci, lembre-se que Leonardo da Vinci, ele desenhou mais de 1000 mãos. Eu li sobre Winston Churchill. Winston Churchill tem sido reconhecido como um dos maiores oradores do nosso século. Mas, queridos, será que Churchill, ele tinha um dom de oratória natural que não lhe custou nada? Não, certamente. Churchill dedicava horas e horas na frente do espelho, praticando a sua oratória, escrevendo seus discursos, escrevendo a sua mensagem, ponto por ponto, vírgula por vírgula, e praticava estas mensagens, praticava a sua oratória olhando no espelho. Queridos, Thomas Alva Edison criou a famosa lâmpada incandescente. Mas lembre-se que antes dele criar a lâmpada incandescente, ele falhou 1000 vezes. Jascha Heifetz é considerada como uma das melhores violinistas deste século. Mas ela começou a tocar violino aos 3 anos de idade. E ela continuou praticando 4 horas de violino por dia durante toda a sua vida, até a idade de 75 anos. Queridos, autodisciplina. Você e eu não vamos chegar a lugar nenhum sem autodisciplina. Seja nas artes,
seja nos negócios, seja no atletismo, seja nos estudos, mas principalmente na vida espiritual, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos desenvolver a santidade de Jesus Cristo. Não vamos desenvolver o caráter de Jesus Cristo sem autodisciplina. Disciplina dos olhos, disciplina na oração, disciplina na temperança do comer e o beber, disciplina em buscar a Deus em primeiro lugar, todos os dias. E se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e de todo o nosso coração, tudo que nós necessitarmos será acrescentado. Que Deus o abençoe. Fique com a paz de Jesus. Amém.